programa dessa semana eu falo sobre saúde. Você sabe a importância de dormir bem? Esse é o assunto com a doutora Mônica Marcos de Souza. E falo também sobre o Novembro Azul, que é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, mas também da saúde do homem, com o doutor Paulo Emílio Fugante. Agora, no Leite Aberta. Dormir faz muita diferença na vida do ser humano e é essencial para viver melhor aí, mais qualidade de vida no dia a dia. E sobre isso que a gente conversa agora, eu vim conversar com a neurologista, a doutora Mônica Marcos de Souza, e que vai nos contar aí alguns distúrbios, e a gente tem alguns dados que apontam aí que mais de 50% da população tem problema com sono, né, doutora? Isso. Então, na estatística médica da Organização Mundial da Saúde, é dito que a insônia, que é a dificuldade de iniciar ou manter o sono, pode causar até comprometimento, até de 30% da população pode ter essa queixa de insônia. Né? Dentro de um laboratório de sono, de um centro especializado de investigação de alterações do sono, mais ou menos 60% dizem respeito a alterações respiratórias do sono, que são as queixas constantes que os pacientes têm de acordar engasgado, da esposa cutucar o esposo para mudar de lado, tomar uma cervejinha, começa a roncar. Aí já é apneia? A apneia, ela pode ser referida como aquele quadro de silêncio respiratório, então faz uma pausa, por definição é uma pausa respiratória, depois disso a respiração ela volta a acontecer, só que daí aparece o ronco, aquele fenômeno obstrutivo, que é o barulho, né, que é o quadro obstrutivo por si. Então, isso se repete dezenas, poucas vezes ou centenas de vezes numa noite, ocasionando essa síndrome, que ela, por excelência, ela aparece com mais de 5 episódios por hora do sono e se acompanha de um sono mal dormido, um excesso de sono durante o dia, acidentes de trânsito, diz que é uma grande causa de acidentes na estrada, depois do alcoolismo. Uma das coisas principais seria o excesso de sono. Então, existe uma tendência de aparecer em homens de meia idade, mais comumente do que mulheres. Existe um ganho de peso, existe a ligação com o registro de ser desencadeado pela ingesta de álcool, que ocasiona a flacidez da musculatura aqui respiratória alta, né? E isso faz com que apareça a apneia. E no dia seguinte a pessoa está com desatenção, com falta de concentração, pode acordar com a boca seca, a garganta seca. Não, e o cansaço mesmo, porque ficar sem dormir, só quem sabe o que é isso vai entender o que eu estou falando. Às vezes a gente acostuma, mas não que seja uma coisa positiva. Não. O sono faz diferença na vida, né? Faz uma diferença, ele é muito estudado nos últimos 30 anos, dentro de até uma especialidade da medicina reconhecida hoje. Então, muito se avançou no estudo. Por quê? Porque muitos achados dentro da clínica de cardiologia, da clínica de psiquiatria, clínica de neuro, podem advir de um sono mal dormido. Então, as insônias, irritabilidade, distúrbios depressivos, ansiedade, né? Elas podem então advir. E também a pressão alta. Então, nós sabemos que o sono mal dormido, ele pode induzir a picos de pressão alta, bem como não existe secreção de hormônios da saciedade, então a pessoa se alimenta e não tem a sensação completa do prazer da alimentação, ela acha sempre que ela vai comer mais. Sente fome o tempo inteiro. E sente fome o tempo todo, então ataca a geladeira à noite. Então hoje são distúrbios muito bem cadastrados, já dentro da subespecialidade do sono, da classificação internacional dos distúrbios do sono, e que são provavelmente se constrói por conta de um sono, uma arquitetura do sono não realizada, um sono não reparador, um sono mal dormido, e existem alterações então de secreção de hormônios também, que um desses é a explicação hoje da obesidade. Então, o distúrbio alimentar noturno, a obesidade, então a insônia levando a um quadro, por exemplo, de pico hipertensivo, infarto agudo do miocárdio, a apneia do sono. Nós sabemos que uma das complicações da apneia do sono, além da insuficiência cardíaca, pode dar infarto agudo do miocárdio, pode dar arritmias cardíacas até fatais, é descrito. Uma delas é a questão da obesidade. A obesidade que não se consegue perder peso, então tem que tratar a alteração do sono e pensar dentro dos diagnósticos diferenciais que a obesidade pode advir de um quadro de apneia obstrutiva do sono. E também o aparecimento de derrames cerebrais, isquemias cerebrais no período da noite, oriundas então de alteração de plaquetas, proativação de fatores de coagulação e trombose. Então, facilitando o quadro de acidente vascular cerebral. Acordou
com um quadro de uma paralisia, de um déficit motor, por exemplo, de um sinal. E é muito comum, né? A gente vê muito mais do que... É muito comum. E, na verdade, a gente chama atenção de que a anamnese, a história clínica, ela é fundamental. Então, perguntar os horários desses eventos, né? O acidente, poxa vida, aconteceu que horas? Foi no final da tarde, depois que a pessoa já tinha trabalhado muito, que começa a dar falta de atenção, tem uma onda de pressão de sono no final da tarde, então que pode dar essa questão aí da sonolência, ou é uma noite toda mal dormida, acorda de manhã já com nervosismo, irritabilidade, o trabalho não rende, pode ter distúrbios de comportamento, que a gente sabe, né? Essas doenças são muito interligadas às questões comportamentais e neuropsiquiátricas, então os distúrbios depressivos, as desordens de agressividade, o distúrbio bipolar. Então, não, gente, dormir é fundamental, vocês estão vendo, né? Gera um monte, acarreta um monte de problema. Então, elas são hoje bem cadastradas, fazem parte da investigação do médico dessas áreas afins, otorrino, neuropsiquiatria, cardiologia, endocrinologia, por conta de que as doenças elas têm diversas manifestações. E desse tempo todo, observou-se que o sono ele é fundamental. Então, as alterações dele, da qualidade, da quantidade de horas dormidas, hoje se liga muito, fala-se que quem dorme menos de 6 horas está correndo risco de doença cardiovascular. Tá, então, 6 horas é o limite mínimo que a gente tem que dormir. Sabemos, no entanto, que nas diferentes idades existem as necessidades especiais do bebezinho, que ele dorme das 24 horas às 16, depois vai subindo para crianças até 5 anos, depois pré-escolares, que tem as crianças pré-escolares ou as menores ainda, de 4, 5 anos, elas têm o chamado sono com biapresentação, eles dormem bimodal. Dormem à noite, tem um sono à tarde também, para ir concentrando e penetrando o sono só durante uma noite. Então, 8, 9, 10 horas de sono. Depois, o adolescente, ele tem, por imaturidade da glândula pineal, ele demora para atingir o sono e vai dormindo até as de manhã. Então, tendo dificuldade de acordar para ir para a escola pelo período da manhã, que seria uma síndrome de atraso de fase que nós classificamos. Já o idoso, o oposto, ele dorme mais cedo e acorda mais cedo. Então, existe um avanço de fase dentro das horas do sono, daquilo que se diz do ritmo circadiano, que é o nosso ritmo comparado com a luz escura. A luz, o escuro. Então, essas alternâncias de períodos de luz e escuridão também fazem com que o cérebro faça o seu relógio, sua corrida, junto com esse ponto de indicação, fazendo com que hormônios, por exemplo, do sono, a melatonina seja secretada. Então, da mesma maneira que existe a questão da escuridão facilitar o sono, diz também que a cidade com muitas luzes, o trabalho à noite, a questão do trabalho em turnos, trabalho noturno, televisão ligada, celular o tempo inteiro. Pega muito paciente aqui, principalmente adolescentes, que ficam manuseando os eletrônicos. E vai você, por exemplo, fazer um trabalho à noite para você apresentar daqui a alguns dias. Naquela noite você pode esquecer. É muito difícil você começar a dormir. Por quê? Porque, além da secreção do hormônio do cortisol, toda essa parafernália, essas luzes, o fato de prestar atenção, você está concentrado numa atividade ali acadêmica, vai fazer com que o sono não apareça. Imagina isso repetidamente, né? E é isso que a gente continua falando no próximo bloco.